Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Raifran. E na aula de hoje vamos ter um conteúdo muito prático dia a dia, que é sobre as relações entre unidades de medida de comprimento. Ele é bem semelhante ao conteúdo anterior, alguns conceitos a gente vai aprimorar mais ainda, tá ok? Então, vamos lá, tá ok? Vamos relembrar primeiro o que é uma grandeza, né? Definimos por grandeza tudo aquilo que podemos contar ou medir, ou seja, ser contado ou ser medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade de uma pessoa, a temperatura, entre outros, ok? E aqui nós vemos uma tabela das principais grandezas que nós utilizamos, né? Que é o comprimento, a massa, o tempo, temperatura, aqui um pouco mais diferente ainda, que é a corrente elétrica, quantidade de substâncias, intensidade luminosa. É um padrão internacional. A gente percebe ali que cada uma tem uma unidade de medida padrão e também um símbolo, tá ok? Isso aqui é uma curiosidade que a gente vai ver em cada aula. Prosseguindo o conteúdo, tá ok? Nós vamos hoje falar sobre o comprimento, né? As medidas de comprimento surgem para auxiliar nas medidas de objetos no dia a dia. Atualmente, é bastante comum fazermos medidas de altura de uma pessoa, distâncias entre cidades, espessuras de uma lente e outras situações que veremos a seguir, ok? E só relembrando, né, que toda unidade de medida nós temos um certo padrão, né? E aqui, pelo sistema internacional, utilizamos o metro, com a sigla letra M, como a principal unidade de comprimento. Toda vez que você lembrar de comprimento, você tem que lembrar que a unidade de medida padrão é o metro, ok? Então, veremos o seguinte, que ainda falando sobre comprimento, que nós temos que relembrar pelo sistema internacional que nós utilizamos o metro e como principal medida nós temos a parte de múltiplos e submúltiplos, que a gente vai ver mais a seguir. Porque quando você ouvir falar, no caso de metros, você tem que lembrar que tem algumas partes acima e outras abaixo. E vamos ver aqui alguns exemplos a seguir, ok? Porque os nossos focos, né, retificando, o nosso foco será as unidades mais usuais de comprimento, que são os quilômetros, metros, centímetros e milímetros, ok? Então, assim, quando a gente utilizar quilômetro, a gente vai lembrar o quê? Que serve para medir distâncias entre cidades, estados ou países, porque são números grandiosos, distâncias grandiosas. Agora, quando a gente começar a pensar em metro, porque ele é utilizado para expressar uma altura de uma pessoa, uma largura, a altura de um prédio ou de uma árvore, ok? Então, se você pensar em metros, lá na frente você vai pensar sobre centímetros. E é muito utilizado na medição de distância entre mapas, tamanho entre mesas, objetos domésticos. Algo bem prático do dia a dia. Continuando falando sobre comprimento, agora vamos falar do milímetro, que é utilizado na medição de parafusos e objetos muito pequenos. Então, esses são os mais usuais, ou seja, que nós utilizamos no dia a dia, ok? Então, prosseguindo, falando de comprimento, Anteriormente falei que nós vamos ter os múltiplos e submúltiplos do metro. E nós temos aqui uma certa tabelinha para você lembrar. Quem são os múltiplos? Ou seja, aquele que está acima do metro. Vamos ter o quilômetro, hectômetro e decâmetro. Quando eu falar em quilômetros, você tem que lembrar, vale 1000 metros. Quando eu falar em hectômetro, é porque vai lembrar 100 metros. E quando falar decâmetro, ele representa 10 metros. E os seus submúltiplos, ou seja, abaixo do metro, nós vamos ter o decímetro, centímetro e milímetro. Cada um equivale a um certo valor do metro, como nós vemos aí. E para fechar, nossa última tabelinha ali embaixo, ele fala que convertendo em metros em submúltiplos, a gente pode fazer algumas analogias. Por exemplo, 1 metro equivale a 10 decímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. E 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então, essa parte é muito importante porque nós trabalhamos geralmente com a convenção que nós vamos ver a seguir. Tá ok? Por quê? Quando a gente vai trabalhar com esse material, nós temos que lembrar também o seguinte, de uma aplicação. E aqui vamos falar o seguinte, que você já observou que em uma régua temos medidas em centímetros e em milímetros, Observe a figura aqui ao lado, que representa uma régua. Os riscos maiores representam os centímetros
e os traços menores representam os milímetros. Entre dois riscos dos centímetros, há 10 traços dos milímetros. Podemos dizer, então, em 1 centímetro cabe 10 milímetros, ou que em 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro. Que na régua vemos claramente que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, que é uma aplicação mais comum do dia a dia. Com certeza, durante a aula de matemática, você já utilizou a régua e você já viu esses espaçamentos, ou em uma trena, tá ok? Então, vale a pena você relembrar isso aí. Continuando com o nosso conteúdo, né? É importante, como tinha falado, sobre a conversão da unidade de medida, ok? Então, nós temos aqui uma tabelinha que você tem que anotar para lembrar como é que nós podemos fazer. Na aula anterior, a gente já teve uma ideia como é que a gente faz isso, né? Então, quando você vai transformar de uma unidade maior para menor, você pode fazer a multiplicação por 10. Quando você vai fazer a transformação de uma unidade menor para maior, vamos fazer as divisões por 10. Eu quero transformar quilômetro para metros. Você pode fazer também utilizando a vírgula, pulando a quantidade de casas decimais. Assim, você pode fazer do menor para o maior. Ou a vírgula vai para a esquerda ou para a direita. Só ouvindo falar assim é meio ruim. Vamos ver aqui alguns exemplos lá na frente para você entender isso, tá ok? Então, eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro exemplo, né? É o que fala o seguinte: a distância de Rio Branco até Senador Guiomar é aproximadamente 24 km, que em metros é... Aí eu vou colocar aqui para vocês algumas opções. Letra A vai ser 2.400 metros, letra B vai ser 24.000 metros, letra C vai ser, no caso, 240.000 metros, letra D, 2.400.000 metros, ou vai ser 240 milhões de metros. Vai ser uma dessas opções. Então, vamos fazer um cálculo que vamos obter um desses resultados, ok? Então, vamos lá. O primeiro exemplo vai ser o uso da base 10, como eu comentei anteriormente. Ou vamos utilizar a base 10 ou a vírgula. Então, a distância de Rio Branco até Senador Guiomar em 24 km, né? Vamos ter alguns passos, onde o primeiro é o seguinte: observe quantas casas pulamos, né, de quilômetros até metros, ok? Observe novamente quantas casas pulamos de quilômetros para metros. Então, você observa, vamos pular 1, 2, 3, ou seja, 3 casas para a direita. Então, vemos nosso segundo passo, multiplicamos a base 10 3 vezes ela mesma. Então, temos 24 km, eu vou pegar o 24, multiplicar por 10, 1, 2, 3. Quando você multiplica, nós vamos obter o valor de 24.000 metros. Então, o uso da base 10, temos que observar quantas casas vai de uma unidade para outra. Vamos fazer mais exemplos. Esse foi o nosso primeiro, né? Vamos fazer aqui o exemplo 2, com a seguinte pergunta. Durante um cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, uma pessoa teve uma altura escrita no prontuário com 1,94 metros. Convertendo essa altura em milímetros, obtemos que valor? Então, nós temos aqui algumas opções que nós vamos ter, ao final da resolução, que marcar, tá ok? Vamos ver aqui qual opção que chega no nosso resultado, tá bom? Então, qual é a nossa pergunta, né, que nós vamos ter? Né? Tá falando de uma pessoa que tem 1,94 m e vamos ter que transformar essa altura de centímetros, né? de metros para centímetros. E aqui vamos utilizar a vírgula. O nosso objeto de estudo e mais usual será esse. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Observe quantas casas pulamos de metros para centímetros, né? Quando você observa, vamos ter 2 casas para a direita. 1, 2. Quando você fizer isso, vamos para o segundo passo, onde a vírgula percorrerá 2 casas para a direita. Ou seja, eu tenho 1,94, você vai reescrever ela e você vai pular 2 casas para a direita. Ou seja, o valor agora vai ficar igual a 194 centímetros. Ou seja, a resposta, de acordo com a nossa tabelinha atrás, é a letra A. 1,94 metros equivale a 194 centímetros. Nessa questão, nós utilizamos a vírgula, ok? Vamos para o nosso terceiro, né? O exemplo 3, ele fala o seguinte: a altura de uma porta medida por uma trena foi registrada em 25.000 milímetros. Convertendo para unidade padrão, ou seja, para metro, esse valor será quanto? Letra A,
0,25 metros, letra B, 2,5 metros, letra C, 25 metros e letra D, 250 metros. Então, vamos à nossa resolução? Né? Aqui vamos fazer o uso da base 10, né? Porque ele quer que você transforme 25 mil milímetros em metros. Então, vamos lá. Primeiro passo. Observe quantas casas pulamos de milímetros para metros. Se você olhar detalhadamente, você vai ver que vai pular 3 casas para a esquerda. Ou seja, 1, 2, 3. Então, quando você observar isso, vamos para o segundo passo. Ou seja, vamos dividir a base 10 3 vezes ela mesma. Repita aqui o número, que é 25 mil. E eu vou ter que dividir por 10 3 vezes. Quando você dividir 3 vezes, você vai ter o valor de 25, ou seja, 25 metros. Então, o uso da base 10, né, você observa que vamos utilizar sempre a quantidade de casas que vai para a direita ou para a esquerda. Tá ok? Vamos aqui para o nosso último exemplo, né? O exemplo 4, que fala o seguinte: a altura de um avião em certo momento está em 120 mil metros do solo. Adequando para a medida em quilômetros, será igual a quanto? Né? Letra A, 0,12 km, vai ser a letra B, 120 km, ou a letra C, 12 km, letra D, no caso, 1.200, ou a letra E, bem pequeno, 0,012 km, ok? Tem aqui as opções, vamos fazer aqui a resolução, só que aqui vamos usar a vírgula, que é o mais fácil, comparando com o outro. Por quê? Eu quero transformar 120 mil metros em quilômetros. Então, o primeiro passo é o quê? Vamos observar quantas casas pulamos de metros para quilômetros. Então, na nossa tabela, você pode perceber que quando você vai comparar, vamos ter 3 casas para a esquerda. Ou seja, 1, 2, 3. Ou seja, o nosso segundo passo vai ser voltar 3 casas para a esquerda a vírgula, né? Ou seja, ali nós temos o número com a vírgula posicionada. Você vai ter que voltar 3 casas. E nessa posição você vai obter 120 km. Esse é o valor quando você transforma, no caso, esse 120 mil metros em quilômetros. Tá ok? Então, esses exemplos nós percebemos que nós utilizamos a vírgula. Tá ok? E aqui chegamos à resposta, que é a letra B. Tá bom? Então, aqui fechando, fazendo nosso resumo, as palavras-chave são o quê? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, né? Ou que pode ser contado. A unidade padrão de comprimento é metro. Você tem 2 alternativas. Ou trabalha com a base 10 para encontrar o valor, multiplicando ou dividindo, ou utiliza o uso da vírgula. Dependendo, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. Tá ok, pessoal? Então, aqui a gente fecha aqui a nossa aula, tá? Acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.